diabetes gestacional, você acha que ela tem origem exclusiva na alimentação? E você sabia que a diabetes gestacional ela pode prevenir algumas consequências de complicações durante a gestação? Sou plantadeira de semente boa. E você, gestante, como o profissional que está te assistindo, ele conversa com você sobre a diabetes gestacional? Ou ele simplesmente dá como único destino a cirurgia cesariana? Para a gente falar de qualquer assunto ligado à gestação, a gente precisa voltar a falar da placenta. A placenta, ela tem etapas de fixação, né? Então, a gente tem a primeira etapa de fixação com 14 semanas e a segunda etapa, que é a etapa final, com 28 semanas. E aí, a placenta, ela tem o seu objetivo é manter esse bebê e manter essa gestação até o final, até esse bebê estar pronto e aguentar o trabalho de parto até esse bebê nascer. Quando o cordão umbilical para de pulsar, a partir do momento que esse bebê estiver respirando solo, né, sem o auxílio da placenta. A placenta, ela tem um mecanismo também de regulação, né? Além dela passar comida, água e oxigênio para o bebê, que é a sua função mais básica, ela também tem uma regulação de insulina materna. E quando a mulher come, ela produz glicose e ela precisa da insulina, que vem do pâncreas, para que essa glicose entre nas células e que essas células tenham energia. A placenta produz uma substância fisiológica de fatores anti-insulínicos para sobrar glicose para o bebê. Quando ela está gestante, então a placenta ela faz essa divisão e 10% fosse para o bebê e 90% para essa gestante, né? Então precisa ter menos insulina, então é como se a placenta sequestrasse um pouquinho de insulina para sobrar glicose, que aí ela atravessa a barreira placentária e o bebê tem. Então, aquela questão da mulher comer por dois, não precisa. Porque se a placenta já faz essa divisão de glicose, o que vai acontecer com essa glicose que ela está comendo a mais? Ela vai engordar. E o ideal é que essa glicemia ela fique até menos que 92 em jejum e uma glicemia menor que 140 pós-alimentação. Esses são os valores de referência para não diabetes, né? Para não diabetes gestacional. A placenta em relação ao bebê passa para o bebê água, comida e oxigênio. Normalmente, o tamanho de um bebê, quando a gestante vai fazer um ultrassom, vai estar lá os percentis. O que é o percentil? É uma porcentagem mesmo de como está esse crescimento desse bebê. O comum, né, de um bebê, ele está entre o percentil 90 até 10. Então, pode-se usar, por exemplo, a mão para ter uma referência dos tamanhos. Então, o dedo do meio é como se fosse o percentil 50, que é um bebê médio, ele vai estar num tamanho médio. O bebê P, ele vai ser o 10, né? O percentil 10. E bebê PP vai ser o percentil 3. O bebê G vai ser o percentil 90 e o GG 97. Então, as extremidades são os que chamam a atenção. Os do meio, eles são as medidas padrão. O que chama a atenção é quando o percentil está acima de 97, possivelmente a equipe que está acompanhando essa gestante vai avaliar a glicose. E o percentil abaixo de 3, o profissional que está te acompanhando, ele vai começar a desconfiar de hipertensão, que é uma outra patologia que tem relação com a placenta. E aí, normalmente,
vai ter baixa de líquido amniótico, que a gente chama de oleogâmio. E quando tem um percentil de 97, a gente tem ao contrário, a gente tem muito líquido, aí chama de poliodrâmio. Lembrando também de uma coisa importante, que no ultrassom a gente tem uma margem de erro de 15%. Ou seja, quanto mais próximo do fim da idade gestacional, maior são esses erros do ultrassom. Então, situações adversas que podem acontecer, né? Sem estar gestando, a gente se comer muito, a gente engorda, né? A gente vai ter um excesso de calorias ali. A mesma coisa acontece na gestação. Nisso, você aumenta a sua chance de ter uma hipertensão, aumenta a chance de ter uma diabetes pós-parto, tá? Isso também pode acontecer. E o cansaço, né? Por estar com um peso excedido, né? Qual que é a solução disso? Melhorar a sua alimentação. E, se possível, até introduzir aí uma atividade física. Comer demais não causa diabetes gestacional. Então, se você é uma pessoa que está passando por esse momento de ter uma diabetes gestacional, não foi porque você comeu demais. A placenta, ela só vai dar algum sinal de problema a partir do momento que ela está fixada. E isso só acontece a partir do segundo ou terceiro trimestre. O que acontece? Por uma explicação que a ciência ainda não consegue nos esclarecer, há um aumento de fatores anti-insulínicos produzidos pela placenta. Essa gravidade se dá ao quê? Quanto mais a placenta produzir fatores anti-insulínicos, menos insulina essa gestante vai produzir. Na verdade, ela produz a insulina, só que quem sequestra, vamos dizer assim, essa insulina é os fatores anti-insulínicos da placenta. É como se a placenta neutralizasse 50% dessa insulina da gestante. E aí o que sobra vai para o bebê, porque atravessa a barreira placentária e o bebê vai consumir. E é óbvio que o bebê vai aumentar o peso. Reverte em potencialização dos órgãos. Um dos órgãos que vai trabalhar a mais ali vai ser o rim. E aí ele vai produzir mais xixi. Ele vai ter mais água. Então, por isso que tem mais líquido amniótico. E ele aumenta o peso. Normalmente, o percentil fica acima de 97, que é o polidrâmio, que é o bebê macrossômico. O diabetes gestacional não é sentença de cirurgia. Essa condição ela pode ser melhorada com uma dieta, com o controle de glicose, e não é terrorismo, certo? Você não precisa se sentir aterrorizada com essas informações. É importante saber também que a partir das 40 semanas, né, depois das 40 semanas, tem um risco maior de insuficiência placentária e um risco de hipoglicemia. O profissional que te assiste, ele tem que analisar o seu caso individualmente, porque essa variável ela muda muito pela idade gestacional, pelo percentil e pelo líquido amniótico. A diabetes gestacional está ligada à placenta. Se a placenta saiu do útero, teoricamente não deveria ter mais diabetes. Mas se ainda permanece alguma glicemia alterada, precisa entender o porquê. Diabetes gestacional, ela precisa ser investigada na suspeita de, não quando ela está já instalada. Porque quando ela já está instalada, o bebê já está grande. O pré-natal é justamente para se evitar isso. Nesse cenário de diabetes gestacional, o que mais é interessante é um outro ponto de vista, que é o autocuidado. Porque você vai se alimentar melhor, você pode fazer atividade física e tudo isso vai ser benéfico para o seu corpo. Então, alguns trabalhos científicos já entenderam que bebês maiores que 4,5 kg com diabetes gestacional têm 50% de chances maiores de ter uma distócia de ombro. Como é que a gente vai planejar, então, um trabalho de parto, uma gestante que tem diabetes gestacional? Primeiro, ter um profissional com experiência no assunto,
e entender os protocolos. Como é que é o protocolo de diabetes gestacional? É o peso? É o peso até 4.500 ou a idade gestacional até 40 semanas? E às vezes é o que chegar primeiro. Então, se chegou primeiro às 40 semanas, mas essa mulher está super controlada, o profissional ele pode falar assim, não, vamos seguir um pouquinho mais. Ou chegou no peso de 4.500 com, sei lá, 38 semanas. Aí, de repente, é interessante uma indução, né, de parto. Né? O que essa mulher quer? O que é confortável? O que é seguro para essa mulher? Chamou a atenção da ciência era a pressão. Por que as mulheres chegavam convulsionando? Então, o pré-natal ele começou a ser desenvolvido devido à pesquisa de hipertensão. E aí começaram a questionar essas distócias desses bebês grandes. Por que esses bebês crescem tanto? E aí começaram a pesquisar. Bom, já que eu tenho que analisar essa gestante mensalmente para acompanhar a pressão, por que eu não acompanho esse exame de sangue para saber como é que está essa glicemia? Porque aí, com o decorrer do tempo, eles começaram a entender que tinha a ver, o bebê ele crescia muito porque tinha a ver com alguma coisa da glicose. E aí eles começaram a introduzir exames de sangue para identificação de diabetes gestacional. E aí, a partir de 2015, é um exame obrigatório, por isso que tem lá no pré-natal, de fazer exame de glicemia, tá? Independente de histórico. Uma questão, né, que os profissionais olham muito no pré-natal é a placenta. Então, quando o profissional ele tira a sua pressão, é para avaliar a placenta. Quando ele verifica o seu inchaço, é para verificar a sua placenta. A diabetes gestacional, quando é investigada na sua gestação, é por conta da placenta. A medida da barriga que é feita com a fita métrica é por conta da placenta. Ou seja, o pré-natal é uma análise da placenta. Diabetes, então vamos repetir. A diabetes gestacional é uma doença a ser investigada para se prevenir a cesariana. Sheila, mas então, por que é indicada a cesariana na diabetes gestacional? N motivos. Há muitas variáveis. Ou simplesmente a cultura que sempre foi assim. Ou seja, me ensinaram que é assim. Eu cheguei e já estava assim. Tudo que a gente está falando, tudo que eu estou te explicando é para se prevenir a cesariana. Olha só, o pré-natal adequado, ele previne a cesariana, ele não marca a cesariana.